Bom, neste sábado aqui, dado o fato de que a situação política caiu aí temporariamente, mais uma vez, no marasmo, é importante, é oportuno, no caso, que a gente faça um balanço geral da luta contra o golpe, em que pé que essa luta chegou e quais são as perspectivas políticas efetivas diante da situação criada. Nas últimas análises que nós fizemos aqui, nós destacamos o fato de que a luta contra o golpe tinha chegado no ponto de maior dispersão, no ponto mais baixo no que diz respeito à mobilização, em todo o período de luta contra o golpe. Num certo sentido, se nós olharmos bem a situação, nós vamos ver que a mobilização contra o golpe, ela voltou praticamente a estaca zero, o momento em que, em 2015, quando se colocava o problema do impeachment e não havia praticamente nenhuma mobilização, havia uma discussão sobre se haveria o impeachment, não haveria o impeachment, se haveria o golpe de Estado, não haveria o golpe de Estado, etc. Nós voltamos a uma situação muito parecida com aquela, depois de todo o período de luta contra o golpe, né? Então nós temos que analisar, primeiro, o que levou a situação a esse ponto, né? E, em segundo lugar, qual é a política correta a ser traçada diante dessa situação criada. Bom, primeiramente um rápido balanço da luta contra o golpe propriamente dita, né? Nós tivemos aí, a luta contra o golpe teve várias etapas. Numa primeira etapa, a partir de 2012, começa a ficar claro, pelo menos começa a ficar claro para os setores de vanguarda, né? Como o nosso partido, que a burguesia preparava um golpe para mudar as relações de força e as relações de poder dentro do Estado Nacional Brasileiro contra o governo PT, né? Isso daí já ficava delineado pelo fato de que, internacionalmente, em muitas situações, o imperialismo havia lançado mão do golpe de Estado como forma de liquidar os governos que não seguiam a sua cartilha neoliberal à risca. Em 2013, nós tivemos uma mobilização popular, que até hoje é muito mal compreendida, que começou como uma mobilização de luta em São Paulo contra o governo Alckmin, contra a repressão policial, e acabou sendo sequestrada pela direita, pela Rede Globo, por elementos de extrema-direita que se infiltraram nas manifestações. A partir daí começa, né, uma campanha bem mais sólida contra o governo do PT, que vai se manifestar nas eleições, vai se manifestar nas mobilizações na época da Copa do Mundo, e que finalmente, depois de várias idas e vindas, né, vai terminar com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No meio do caminho, forma-se a Frente Brasil Popular, como uma frente de luta contra o golpe, que convoca várias mobilizações, principalmente capitaneadas pela Central Única dos Trabalhadores. Mas essas mobilizações, embora elas comecem a crescer, elas se deparam com um problema, que é um problema típico da consciência política do setor que lutava contra o golpe, que é que quando o impeachment é derrotado na Câmara, o movimento reflui.
Quer dizer, mostrou-se ali que o movimento estava permeado de uma ilusão nas instituições, como se fosse uma tentativa de um setor da direita de tirar o governo do PT, mas que as instituições ainda dariam sustentação a esse governo, né? O que se viu foi o contrário. O Congresso Nacional votou quase que unanimemente pela deposição do governo do PT e depois o Senado repetiu o mesmo espetáculo. Isso daí causou um baque. Imediatamente depois, os golpistas lançaram aí um plano geral de ataque à população, às condições de vida da população. Aprovaram um ajuste fiscal, que é um ataque muito grande contra os serviços assistenciais do Estado para a população. Nós estamos vendo até agora os efeitos disso daí. A terceirização, a lei de terceirização, e finalmente a chamada reforma trabalhista, onde eles praticamente derrubaram toda a CLT. A partir do momento em que o impeachment foi aprovado, nós vemos se instalar aí uma confusão no interior do movimento que havia lutado contra o impeachment, né? Um setor do PT aparece com uma colocação que nós vamos ver depois que não tem nada de casual, não tem nada de aleatório, que é a colocação de que era preciso virar a página do golpe. Essa formulação política, ela expressava naquele momento tanto uma política de acordo com os golpistas, aceitando o novo quadro político que havia se formado depois do impeachment, como uma política baseada na ilusão de que, independentemente do impeachment, da derrubada da presidência da República, o regime continuaria a funcionar normalmente, permitindo a possibilidade de um partido como o PT se recuperar, retomar o poder, etc. e tal. Essa política dupla, né? Essa política de duplo significado, ilusão de um lado e colaboração do outro, ela acaba se transformando na política de eleições diretas antecipadas diante da queda do governo Temer, tá? Que nós assinalamos na época com bastante clareza que era uma política de abandono da luta contra o golpe. Porque o golpe de Estado, digamos assim, o momento chave do golpe de Estado tinha sido a deposição da presidenta da República e, portanto, a luta contra o golpe de Estado necessariamente teria que ser uma luta pelo restabelecimento do resultado do voto popular em 2014. Não poderia ser outra coisa. Se você passasse, como aconteceu efetivamente, da luta contra o golpe para a luta por eleições diretas, você estava aceitando o golpe de Estado e abrindo uma outra perspectiva. Nós assinalamos também naquele momento, né? Alguns setores tentaram estabelecer uma polêmica totalmente sem pé nem cabeça, que essa campanha das diretas, ela não tinha futuro nenhum. Ela não tinha como se desenvolver, tinha data marcada para terminar, não era uma campanha real, do ponto de vista da reivindicação, não era uma reprodução, não havia a menor possibilidade de que se desse uma repetição, uma reprodução da campanha das diretas de 1984, nada disso, né? E que
o prejuízo aí seria que ela acabaria por desfazer toda a luta contra o golpe, o que efetivamente aconteceu. Nesse momento aqui nós não temos nem campanha contra o golpe, e nem campanha das eleições diretas, nem campanha nenhuma. Nós assinalamos também durante todo esse período o problema que era de atacar as medidas governamentais dos golpistas, como a terceirização, reforma trabalhista, etc. e tal, de uma maneira isolada. Que a classe operária estava enfraquecida, que a classe operária está em refluxo, não tem condições de se levantar efetivamente em nenhuma das questões que foram colocadas, isoladamente, e que, portanto, se a luta se desse de forma parcial aqui contra tal reforma, ali contra tal reforma, ela seria derrotada, né? A realidade, no entanto, foi ainda pior. Não é que a luta foi derrotada, nem mesmo houve uma luta séria para impor uma reversão dessa situação. A única coisa que aconteceu foi a greve geral, a primeira, né? Que serviu para pressionar o governo, mas que não teve continuidade, né? Aí nós destacamos o fato da política incorreta da CUT e do PT de manter uma aliança com a força sindical, que foi fundamental para desmanchar o movimento da greve geral. Um erro que faz parte da ideia de que é preciso virar a página do golpe. Por quê? Porque a força sindical apoiou o golpe, a direção da força sindical apoiou o golpe, e você se juntar com os golpistas para combater os golpistas era uma política extremamente contraditória. E os golpistas com os quais a ala esquerda se juntou foram aqueles que desmancharam toda a atividade de luta da greve geral. Então, quer dizer, aos poucos, com uma política equivocada, num ambiente extremamente desfavorável, a luta foi se esvaziando, foi se dispersando, e nesse momento aqui, não só nós estamos sem nenhum eixo claro nós, que eu digo, é o movimento de conjunto, né? Não tem nenhum eixo claro de luta política, como que caiu numa pasmaceira total. A única iniciativa política de maior envergadura que nós temos nesse momento são as caravanas do Lula pelo país, né? Que tem, em grande medida, um caráter eleitoral. Não é que elas sejam em si negativas, porque, finalmente, é uma forma de fazer campanha, uma forma de agitação política, mas é uma forma extremamente limitada de agitação política e de campanha e totalmente conectada com a ideia da eleição em 2018.